6 de setembro de 2012. São Paulo empata com o Internacional no Morumbi e perde a chance de encostar no G4. Time misto do Corinthians toma gol aos 43 segundos do segundo tempo e perde do Figueirense. Portuguesa vence no Canindé, em noite mais do que inspirada do atacante Bruno Mineiro. Sem Barcos, Obina deve ser o companheiro de Luan no ataque palmeirense esta noite diante do Sport. Com vários desfalques, o Santos enfrenta o embalado Fluminense no Rio de Janeiro. Se vencer, a equipe carioca assume a liderança do Brasileirão. Seleção brasileira realiza reconhecimento do gramado do Morumbi, onde enfrenta amanhã a África do Sul. Mais detalhes ao vivo no Gazeta Esportiva, que volta já. Quem realmente gosta de futebol, assiste aos jogos e depois confere os comentários da rodada no Mesa Redonda. Neste domingo, você vai saber tudo sobre o clássico Santos e São Paulo na Vila, os detalhes do confronto entre Atlético Mineiro e Palmeiras e as emoções de Corinthians e Grêmio. Mesa Redonda, neste domingo, 9:30 da noite. Agita Brasil, o sonho de tanta gente. Agita Brasil. Pule, comemore, grite. Amanhã na Casas Bahia, esta TV 47 polegadas LCD Full HD sai a partir de 1.990 à vista. DVD karaokê com microfone e entrada USB por apenas R$ 99,90 à vista. E é tudo sem juros e sem entrada. Venha pra Casas Bahia. Agita Brasil. O bilhete único mensal do Haddad vai custar R$ 140. É menos do que 24 viagens de ida e volta. Os outros 6 dias e viagens extras, eles vão ficar de graça. É um grande avanço. Invista no seu próprio negócio e tenha um retorno positivo que busca de maneira prática com padrão de qualidade. Na Atlântica Mac, você encontra as máquinas necessárias para montar a sua empresa. Com agilidade, elas fabricam blocos para qualquer tipo de construção, desde blocos para pavimentação até alvenaria. Aumente também a sua linha de produção. As máquinas oferecem facilidade na instalação e no manuseio, além de economizar espaço. Uma maneira simples e inteligente de gerar lucros. Não perca tempo e tenha sucesso em seus negócios. Ligue agora. Você está assistindo Gazeta Esportiva. O João tem escola de tempo integral, o Tiago não. O João tem aulas de reforço, o Tiago não. O João tem futebol, vôlei, o Tiago... Pô, mãe, vota no Chalita. Escola de tempo integral. Fiz no estado e vou fazer na prefeitura. Dia de eleição, pra mim, é um dia especial. Ainda mais depois que a Justiça Eleitoral deu condições para que as pessoas portadoras de necessidades especiais tivessem livre acesso à cabine de votação. O mais importante é não deixar de votar, porque a gente é tão cidadão quanto qualquer outro eleitor. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Em 2006, eu deixei a prefeitura porque o governo estadual ia cair nas mãos do PT, ameaçando a recuperação que vinha dos tempos do Covas e também a recuperação da nossa cidade, que eles tinham quebrado. Você me apoiou e você me elegeu governador no primeiro turno. Eu honrei o seu voto. E agora eu quero afirmar a você, se eleito, vou cumprir meu mandato até o fim. 4 anos, até o último dia. E vou dar o melhor de mim pela nossa cidade. Não importa qual é seu esporte favorito, o time que você torce, os lances que você acha mais bonitos. Não importa qual é a sua turma, você está convidado para fazer parte da turma do Super Esporte. Super Esporte, de segunda a sexta, meio-dia. Olá, boa noite. O São Paulo mais uma vez deixou escapar a chance de ficar bem perto do G4. O tricolor ficou em desvantagem no placar, conseguiu empatar, mas o artilheiro Luiz Fabiano, em noite pouco inspirada, não marcou e o Internacional deixou o Morumbi comemorando o bom resultado. Veja os melhores momentos com a narração de Fernando Soler. Aí, Lima. Vai que vai, joga pro meio, a bola tá voltando para o corte de Fabrício. Cai Dagoberto é gol! Gol do Internacional!
Internacional, cravado 7 minutos do primeiro tempo. Que tiraço de canhota de Dagoberto. Fabrício derruba Oswaldo. Acabamos a 18 minutos. Lá vem o São Paulo, lá vem o São Paulo, lá vem o Oswaldo, lá vem o Oswaldo. Tenta cruzar, cruzou agora a cabeçada de Maicon. Gol do São Paulo, empatando com 18 minutos. É do primeiro tempo no Morumbi. Lima. Passo comprido. Rafael Moura foi buscar lá no meio de campo, perdeu para Tolói, tocou para o contra-ataque com o Luiz Fabiano, chega também na parada, Jadson, levou para chutar, Fabiano furou! Que é isso? Nunca vi acontecer com o Fabiano uma coisa dessa. Paulo Assunção, ele vem trazendo, Jadson pegou, Maicon novamente, enfiou pro comando, vamos ver Luiz Fabiano, vamos ver, chutou, defende Muriel, um tiro bonito com 29 minutos e 50 do primeiro tempo, uma batidinha de pé direito no chão, lá vai então, Rogério, 1, 2, 3, lá passa, a direita passa fora. E agora de volta a Goberto, enfiando pela direita, a bola passou, vai para dentro da área. D'Alessandro reclamando que foi derrubado. Ele está dando o quê? Está dando aqui um cartão amarelo pro D'Alessandro e vai dar o vermelho, claro. Estava na cara que o D'Alessandro ia conseguir um cartão vermelho. Só na base da queixa, da reclamação, do papo jogado fora contra o apitador. Domina a bola, tira a força, volta para Maicon, se aproxima, vai Maicon, afundou o passe, Luiz Fabiano pegou para fazer a virada, chutou, lá passou, chorando, um palmo do poste direito. Pressionado pelo Douglas, ele vem que vem, saiu com a bola, passou para a direção da área, chega lá dentro. Dátolo queria pênalti. Queria falta no Fabrício, bradou com o juiz. Nos últimos 6 pontos disputados, o São Paulo somou apenas 1. Derrota para o Bahia em Salvador e empate no Morumbi com o Internacional. E o técnico Ney Franco, depois desta partida contra o Colorado Gaúcho, está mesmo preocupado com a falta de regularidade do tricolor paulista. Eu acho que tem uma equipe que pegou um padrão agora, que está fazendo o que a gente queria estar fazendo, né? Que estavam no mesmo nível nosso e deu uma arrancada, que é o Grêmio. Eu acho que o Grêmio passa a ser uma equipe favorita, né? Uma das equipes aí realmente a lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. Acho ainda que tem tempo, mas à medida que nós já entramos aí no segundo turno, depois de 3 rodadas, eu acho que a gente está atrasado nessa arrancada nossa. E mesmo com o nosso tropeço aqui hoje, ela ainda dá para você olhar para frente e a gente planejar essa arrancada e é uma referência, passou a ser o Grêmio, né? Eu acho que o Grêmio está fazendo, né? Finalizou o primeiro turno e começou o segundo turno muito bem. Porque ele é assim, eu já disse isso, logo quando eu assumi, ele estava vindo de uma expulsão contra o Atlético, né, Mineiro. E eu disse, não adianta você querer mudar algo de um jogador que tem 32 para 33 anos, de um jogador que sempre viveu dessa maneira. É você tentar minimizar. E ele já está conseguindo fazer com que o braço não se abra mais. Ele foi reclamado do Bandeira. Pelo que eu vi, não foi gesticulando, ele chegou para conversar com o Bandeira. Então, é a maneira dele. A gente vai tentar diminuir um pouco disso, mas é o jeito dele. Eu não vou mudar de maneira nenhuma, não vou tentar mudá-lo, porque é o estilo competitivo que ele tem. E hoje ele foi expulso injustamente. Não adianta, hoje ele foi expulso injustamente.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Internacional, apesar dos desfalques, jogou como se estivesse em casa, principalmente no começo do jogo. O Dagoberto acertou um lindo chute quando o Internacional fez 1-0. São Paulo conseguiu depois o empate, graças a uma bela jogada do Oswaldo pela direita. E 1-1 acabou sendo injusto pelo que aconteceu no jogo em termos de erros de arbitragem. A gente está revendo aí os lances da partida. E o gol do Dagoberto, um gol, sabe, aquele chute furioso, raivoso e belo, né? Foi um belo chute, um belo gol. E agora, o Internacional tem razão, Godoy, quando reclama. Eu, sinceramente, num primeiro momento fiquei em dúvida se o D'Alessandro realmente não havia simulado a falta. E aí, depois, conversando aqui com você nos bastidores, realmente fica claro que ele foi puxado, portanto, houve a falta. E o árbitro errou 2 vezes. Errou em não marcar a falta e também expulsar o D'Alessandro. E depois, no final do jogo, também um outro lance faltoso dentro da área, seria pênalti para o Internacional, ignorado pela arbitragem. O São Paulo está aí, alternando nesse campeonato, é muito irregular, é capaz de 3 vitórias seguidas, depois fica 2 jogos sem vencer, vence mais 2, fica mais 2 sem vencer, e assim fica a expectativa de pelo menos conseguir, quer dizer, pelo menos não, né? O São Paulo briga por vaga na Libertadores, o título eu sinceramente descarto o São Paulo, acho que está com o Atlético Mineiro, Fluminense, a gente vai falar daqui a pouquinho, o Grêmio também entrou de vez nessa briga. Boa noite, Godoy. Boa noite, Celso, Michele, para você que está de olho na Gazeta, que eu estou de olho em você, principalmente o meu primo Ari Júnior, o Jurupoca São Paulino fanático, que essa noite não conseguiu dormir, porque além dessa oscilação do São Paulo, ele não conseguiu tirar proveito de jogar com um jogador a mais desde os 20 e poucos minutos do segundo tempo, com a expulsão do D'Alessandro. O São Paulo não tirou proveito disso, pelo contrário, ainda o Internacional, se o árbitro tivesse marcado o pênalti, poderia ter feito um gol, né? Que gol, pênalti e gol é quase que tem o mesmo sinônimo, mas a arbitragem acabou equivocando-se ao expulsar o D'Alessandro, porque o D'Alessandro sofreu a falta. Se ele marca a falta, seria fora da área e não dentro da área, e não teria expulsado o D'Alessandro, independentemente do D'Alessandro ter caído dentro da área, e deveria ter marcado o pênalti do William José no Fabrício no finalzinho do jogo. Olha só, Celso, falta do jogador do Inter, aí ele olha pro árbitro, o árbitro tá mostrando para quem que é a falta, pro São Paulo, ele fica lá sentado, vai olhar pro assistente, olha lá, o Oswaldo corre nas costas do Fabrício e recebe o passe. O jogador profissional tem hora que é um sono, mas um sono, cara, e o D'Alessandro tomou cartão amarelo reclamando com o assistente desnecessariamente, sem a mínima razão, tomou o amarelo e depois, na hora que tomou o segundo amarelo, foi expulso. Disse o Fernandão que não vai consertar um jogador com a idade que tem o D'Alessandro, mas pode sim fazer com que os jogadores sejam disciplinados e respeitem a arbitragem. Depois que tomou a decisão, tem momentos que não adianta argumentar, não voltará atrás. Vai desgastar e não vai resolver. Vai tomar um cartão desnecessário e depois vai fazer falta como fez, Michele. Muito bem, vote na enquete de hoje do GazetaEsportiva.net. A pergunta é sobre o jogo do Palmeiras esta noite no Pacaembu. Qual será o resultado de Palmeiras e Sport? Vence o Verdão, dá empate ou o Sport surpreende no Pacaembu? Acesse e vote resultado no final do programa de hoje. Vocês têm palpites? Vai, Celso. Palmeiras. Palmeiras, eu vou sugerir aí pro Magrão enquete. Magrão, foto feia, publica ou não publica, Magrão? Não publica. Não publica, Magrão, já tá sabendo, Michele. Não publica, direito de imagem, dá problema, dá processo. O Corinthians sentiu a falta de vários titulares e com uma equipe mista e desentrosada foi derrotado pelo ex-Lanterna Figueirense em Florianópolis. Veja o gol. O Figueirense recebeu um Corinthians desfalcado e matou o jogo com este gol de Caio, no primeiro minuto do segundo tempo. Final, Figueirense 1, Corinthians 0. O que aconteceu? Um jogo horrível. O que aconteceu? Um jogo horrível. Pode ser chamado de jogo? Pode sim. O palmeirense que está invocado aí para felicidade do Pascoal, o Corinthians acabou perdendo, porque ele é anti-palmeirense, o Pascoal, mas o palmeirense não tem que ficar jogando e transferindo a responsabilidade para cima do Corinthians, não. O Corinthians jogou para ganhar. Tanto é que o melhor jogador do Figueirense foi o goleiro, o Wilson. Portanto, o palmeirense faça a sua parte, Palmeiras faça a sua parte e não fique dependendo do Corinthians, não. A rivalidade no futebol tem que existir. Só não pode haver desonestidade. O Corinthians não foi desonesto ontem, não, no meu entender. Não, claro que não. O Corinthians era dele.
perdeu jogadores para a seleção brasileira, outros jogadores machucados. É o que resta ao Tite. Cada um tem que jogar por si. O Palmeiras está na 19ª posição. Sabe, a gente vai falar daqui a pouquinho do Palmeiras por uma questão particular. Não tem nenhuma interferência dos outros times. Agora, o jogo ontem, o Corinthians até tentou, buscou o ataque, é verdade, mas foi um jogo muito ruim. Acompanhei por dever de ofício e olha, se não tivesse visto, não teria perdido grande coisa. A Portuguesa voltou aos velhos tempos de Barcelusa. A equipe do técnico Geninho não deu a mínima chance para o Coritiba, goleou a equipe paranaense no Canindé, chegou aos 28 pontos e em 11º lugar já está na frente de Corinthians e Flamengo e Santos na tabela de classificação. Coritiba e Portuguesa buscavam fugir de vez da ameaça do rebaixamento. Mesmo com pouco incentivo da arquibancada, apenas 1.600 pessoas, na primeira etapa praticamente só deu lusa. Logo aos 6 minutos, Escudeiro fez esta falta em Ananias. O árbitro Fabrício Neves pensou e aplicou o cartão vermelho. Cinco minutos depois, Bruno Mineiro cabeceou e abriu o placar para os donos da casa. O Coritiba tentou reagir, chegou a pedir um pênalti neste lance aos 21 minutos. Mas por pouco, o time de Geninho não saiu para o intervalo com um resultado ainda melhor. Na volta para o segundo tempo, o artilheiro do jogo retornou inspirado. 1 minuto de partida e Bruno Mineiro balançou novamente a rede. Pouco depois, o Ananias lusa 3-0. E poderia ter sido muito mais. Aos poucos, a Portuguesa vai deixando para trás o fantasma do rebaixamento. Com 28 pontos, passa a sonhar de vez com uma vaga na Copa Sul-Americana. Deve-se muito dessa boa fase a um jogador, Bruno Mineiro, 8 gols marcados em 9 partidas. Quando começa a sair os gols, é criação, depende do Ananias que está ali na ponta, depende dos meios, Moisés, os caras que estão vindo dos laterais, então é o grupo, né? A gente foca no grupo, mas é lógico, como eu sou centroavante, a gente tem que estar ali e fazer os gols. O Bruno é aquele Bruno que eu conheço, né? De repente nunca vai ser o melhor jogador em campo na parte técnica, dando grandes dribles, mas ele é um definidor nato. Eu acho que ele fez 8 e na sequência do campeonato pode esperar que ele vai fazer mais. A Portuguesa é uma grata surpresa no campeonato. Tudo acontece com a Portuguesa. Entrou no Campeonato Paulista com uma das grandes favoritas à conquista do título, depois de ser chamada de Barcelusa na Série B no ano anterior. Aí foi um fiasco e surpreendeu negativamente, sendo rebaixada para a Série A2. Aí começa o Campeonato Brasileiro, aquela expectativa de fiasco novamente da Portuguesa. De repente a Portuguesa ganha de 2-1 do Grêmio no Olímpico. Mete 3-0 no Palmeiras no Canindé, aí mete mais 3-0 no Coritiba, jogando também no Canindé, quer dizer, um belíssimo aproveitamento. A Portuguesa hoje está na posição de destaque, em 11º lugar. Estaria aí hoje, por exemplo, classificada para a Copa Sul-Americana. Um belo resultado. E aí a surpresa negativa, o Coritiba, que tinha no Marcelo Oliveira um grande... O Marcelo Oliveira é um grande técnico, fez um bom trabalho, mas apesar de todo o bom trabalho que ele já realizou, o Coritiba hoje está em 16º lugar e a diretoria do Coxa achou por bem interromper essa sequência. Eu acho um erro. De qualquer forma, ele é um bom treinador, gabaritado, não vai ter dificuldade para achar emprego, mas o Marcelo Oliveira está desempregado desde hoje.
Para alegria do Gomes lá da Alfama dos Marinheiros, o único paulista dando alegria é a Portuguesa. É chocolate atrás do outro, um atrás do outro, bacalhoada uma atrás da outra. A macaquinha do Flávio Prado também. A quem? A macaquinha. A macaquinha, mas a Portuguesa, dos paulistas da capital aqui, dos considerados grandes, a alegria, e a Ponte também, que arrebentou com o Flamengo, certo? Isso é muito bom para o futebol da Portuguesa. O Atlético Mineiro empatou em 0-0 com o Bahia em Salvador e pode perder a liderança do Brasileirão desde que o Fluminense vença o Santos daqui a pouco no Engenhão. O Grêmio ganhou mais uma e definitivamente entrou na briga pelo título. O Vasco empatou e o Flamengo foi derrotado pela Ponte Preta. Veja os gols da rodada. O Flamengo recebeu a Ponte Preta e o único gol do jogo foi marcado por Wendel aos 20 minutos de jogo. Flamengo 0, Ponte Preta 1. Náutico e Vasco da Gama. Chiesa aos 41 do primeiro tempo fez Náutico 1, Vasco 0. Felipe Bastos deixou tudo igual no comecinho do segundo tempo aos 7 minutos com este golaço. Náutico 1, Vasco 1, placar final. Grêmio e Atlético Goianiense. Elano de falta fez 1-0. Mais um de Elano, agora aproveitando o cruzamento da esquerda, 2-0. Marino descontou para a equipe do Atlético Goianiense. Grêmio vice-líder 2, Atlético Goianiense 1. O Cruzeiro recebeu o Botafogo e Tinga abriu o placar aos 18 minutos, aproveitando o rebote do goleiro. Cruzeiro 1-0. Aí um Sidorf inspirado apareceu para empatar o jogo. Belo gol de primeira, 1-1. Um minuto depois, mais um gol de Sidorf, agora do outro lado do campo, 2-1 Botafogo. E Sidorf fez o lançamento para Jadson definir o placar. Cruzeiro 1, Botafogo 3. Eu escrevi no blog da GazeteEsportiva.net, na cara do gol, você pode acessar sempre que quiser, tem o do Godoy também, da Michele. Sidorf, para mim, se a noite de ontem, se a rodada de ontem tivesse um dono, o dono seria o Sidorf. Pelos 2 gols que fez contra o Cruzeiro, 2 gols em 2 minutos, que garantiram a virada do time carioca, e depois pelo belíssimo lançamento, pela assistência que ele deu para o gol do Jadson. Para mim, o Sidorf foi o grande nome do jogo. Quando ele saiu pelo Botafogo, voltando de férias, muita gente ficou desconfiada. Ah, mas o Sidorf não jogou nada. Obviamente, estava voltando de férias, o ritmo é outro. Agora que ele está recuperando a melhor forma, o Sidorf tem muito para ajudar o Botafogo e é candidato seríssimo à vaga na Libertadores. A gente está falando do Sidorf, que está mostrando o Grêmio. O outro que está também numa fase fantástica é o Elano. Marcou 2 gols, se reencontrou sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. Tirou o Elano. O Elano estava totalmente desmotivado no Santos. No Grêmio reconquistou o prazer de jogar futebol. O Grêmio também se interessa por Paulo Henrique Ganso. Deve oficializar uma proposta para o Santos. O Luxemburgo até já conversou com o jogador pelo telefone. O problema é que o São Paulo também deve fazer uma nova oferta ao Santos. Fala-se em 17 milhões de reais. Está feito o leilão, o leilão, e resta saber onde vai parar o Paulo Henrique Ganso. No Santos, eu duvido que ele continue. Amistoso da seleção brasileira. O time de Mano Menezes faz neste momento o último treino antes da partida com a África do Sul amanhã no Morumbi. Alexandre Silvestre está lá e tem as informações. Deixar o estádio do Morumbi, onde realizou agora à tarde o reconhecimento do gramado para o jogo de amanhã contra a África do Sul. O técnico Mano Menezes confirmou o time. Não há mais dúvidas. O Daniel Alves, lateral direito titular do técnico Mano Menezes, com dores musculares, trabalhou normalmente, está confirmado. O Sandro, que também era dúvida, vai ficar no banco de reservas. A equipe que enfrenta a África do Sul terá no gol o Diego, na lateral direita Dani Alves, no miolo de zaga Davi Luiz e Dedé, na esquerda o Marcelo, no meio de campo 2 volantes de marcação, o Rômulo e o Ramires, e um quarteto ofensivo do meio para frente, não confundir
com quadrado mágico que causa arrepios na torcida brasileira e também no técnico Mano Menezes, por motivos óbvios. Afinal de contas, com esse quadrado mágico, fracassamos na Copa do Mundo em 2006. É um quarteto ofensivo com Oscar, com Lucas, com Neymar e Leandro Damião. Eu tive o privilégio de abrir a entrevista coletiva do treinador da seleção brasileira e fiz as seguintes perguntas para ele. Mano, tudo bem? Ótimo. Gostaria de saber se você pode confirmar a equipe com Diego, Daniel Alves, Lucas, enfim, o que a gente imagina. E se você acredita que a África do Sul, como o técnico deles disse, jogará de forma ofensiva, ou seja, oferecendo espaço para a seleção brasileira. Bom, a seleção que vai iniciar o jogo é a que iniciou o trabalho de ontem, trabalho tático coletivo. O que eu posso te falar sobre a maneira que a África do Sul vai jogar? Eu acho que ela pode ser ofensiva sem oferecer espaço para a gente jogar. Esse é o objetivo de todo mundo, eu diria. É o ideal. Você tentar ser o mais ofensivo possível, criar oportunidades capazes de te dar a vitória, sem oferecer nada para o adversário. Mas isso, eu sempre digo que não é uma decisão unilateral. Não basta você ser bem intencionado e ir para o jogo pensando em fazer isso. O adversário faz parte dessa intenção. O que você espera em termos de cobrança, de apoio do torcedor do São Paulo no amistoso de amanhã? O comportamento do torcedor brasileiro é esse que a gente viu agora no treinamento. Ele sempre teve um carinho pela seleção brasileira, mas o fato dele continuar fazendo isso durante 90 minutos depende da gente. Nós não podemos querer baixar um decreto que o torcedor precisa nos apoiar incondicionalmente se o que nós oferecermos como jogo não é algo que o mantenha motivado durante os 90 minutos. Essa é a nossa parte. E nós temos que assumir essa parte para que o torcedor esteja cada vez mais ao nosso lado. É isso que nós vamos tentar fazer. É uma questão cultural com a qual eu não concordo muito, sabe? Essa história, assim, torcedor ele apoia, sabe? Você tem que apoiar, torcer, ficar aplaudindo quando o time está jogando bem, tudo bem, mas o apoio é fundamental também. Eu acredito muito nisso. E aí, se você não gosta daquilo que você viu, uma vez terminado o espetáculo, aí você vai. Esse é o meu pensamento. Agora, essa história de ficar vaiando, já vi torcedores vaiando o time que está jogando em casa com 15 minutos de jogo, com 20 minutos de jogo. Isso para mim é uma falta de inteligência muito grande. Ora, se o torcedor vai ao estádio, é para ver o time vencer. Uma vez fazendo pressão, vaiando, você cria uma ansiedade muito maior e a possibilidade de dar errado também é muito maior. Então, mas essa é a cultura brasileira, a maioria dos brasileiros se julgam um expert em futebol, sabe mais do que técnico, sabe mais do que todo mundo, e aí quando as coisas não vão bem, eles se acham no direito de xingar, de vaiar mesmo. Não concordo, mas é assim que funciona, infelizmente, Godoy. É assim que funciona. O torcedor brasileiro, ele é um consumidor que vai ao estádio para se satisfazer com o espetáculo que ele está vendo. Ele não vai lá para incentivar. Nem torcida organizada vai lá para incentivar. Ele vai lá para fazer o marketing dela e o grito de guerra deles. Agora, não são como os argentinos, que ficam o tempo todo incentivando a equipe. Aqui é o seguinte, o time está perdendo, a torcida fica em silêncio. Começa a reagir, aí a torcida vem no embalo. É o time que puxa a torcida para ter um comportamento de ajuda, mas não é o torcedor que tem a iniciativa. Aqui é o seguinte, se não tá bom, nós mete o pau. É isso aí. Recadinhos agora, siga o Gazeta Esportiva no Twitter, endereço twitter.com/gazetesportiva. E é sempre bom lembrar que você pode acompanhar o Gazeta Esportiva ao vivo no site gazetesportiva.net, onde nós temos os nossos blogs, e agora também pode rever as edições do programa no nosso canal no YouTube, endereço youtube.com/gazetesportiva.tv. Pode rever o programa de ontem, de anteontem, de antes de ontem, todos os dias. E atenção, já estão abertas as votações para o melhor prêmio do futebol brasileiro, o Troféu Mesa Redonda. Até o dia 11 de novembro, você vai poder escolher a sua seleção do Campeonato Brasileiro. 3 jogadores serão indicados em cada categoria e uma comissão de jornalistas de todo o Brasil vai escolher os melhores. Endereço para votar, troféumesaredonda.com.br. Escalhe o seu time campeão. A Baltec e a Lux Color estão conosco em mais esta edição do Troféu Mesa Redonda, fazendo uma linda festa. Já votou, Godoy?
Não, ainda não. Calma, tá cedo para votar. Deixa eu mandar um abraço aqui pro novo, novidade na comunicação, Mira, revista Mira Express do meu amigo Carlos Alberto Mira, novidade aí, e um abraço para o Elton Almeida lá de Engenheiro Schmidt, corintiano lá da Caoa Hyundai, e também para a queridíssima Júlia, filha do meu parceiro Gurian. Um beijo, Julinha. Aniversário dela? Não, ela é minha fã. Pô, eu não posso ter uma fã? Pode, eu tenho duas fãs, a dona Neuza e a Júlia, filha do Gurian. Muito bem, já votou, Celso? Não. Ainda não votou. Intervalo no Gazeta Esportiva, já você vai ver como o Santos está se preparando para o jogo de daqui a pouco contra o Fluminense no Rio de Janeiro. As reapresentações do São Paulo, que empatou, e do Corinthians, que perdeu, e ainda as informações da seleção brasileira, direto do Morumbi. Continue com a gente, voltamos já. Falar de futebol é uma caixinha de surpresas. Às vezes você acerta na mosca, às vezes dá bola fora, às vezes paga o maior mico. Mas para esses caras de pau, falar de futebol é bico. Também não é pra menos. Eles são muito bem-humorados e fazem rir com o pé nas costas e de olhos fechados. Tá, às vezes eles chutam o balde, mas o resultado é pura diversão. Os Impedidos, todo domingo, 9 da noite. Entrei. Negócio rápido. Banda larga da NET. Ah, tá. A minha é tipo NET. E tem Wi-Fi grátis? Tem Wi-Fi. Tipo, vai até onde o fio deixar, sabe? Mas tem 10 mega pra baixar vídeos? Tipo, baixar. Ih, deu pau? Deu pau. Assine agora 10 mega por apenas R$ 29,80 até o carnaval. Aproveite! O ministro que criou o ProUni e distribuiu mais de 1 milhão de bolsas de estudo em universidades particulares para estudantes pobres será o prefeito que vai ampliar a escola em tempo integral. Na parte da manhã, o aluno tem aula e à tarde vai a museus, teatros, parques, vai praticar esportes. Fui o ministro que mais ampliou a educação de tempo integral no Brasil. Como prefeito, farei o mesmo por São Paulo. Pense novo. Vote Haddad. Alianças, joias, ótica e relógios é na Casa das Alianças. Aliança em ouro 18 quilates, 8 vezes de R$30 cada. Aliança de prata, apenas 8 vezes de R$20 cada. Anel feminino em ouro 18 quilates, em 8 vezes de R$48. E também as melhores marcas de relógios. Ajude nosso planeta. Plante uma árvore. Visite uma de nossas lojas e retire grátis o seu envelope com sementes de árvores e contribua com a natureza. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Eu me orgulho muito das coisas que eu já fiz na vida. Seguro-desemprego, genéricos, hospitais, ensino técnico, bilhete único pro metrô, rodoanel, estradas, muita coisa boa. Já provei a você minha capacidade de realizar, de inovar, de melhorar a vida das pessoas. Agora, de maneira franca e clara, eu quero dizer a você, se eleito, vou levar meu mandato até o fim. 4 anos. E vou dar o melhor de mim pela nossa cidade. Serra, prefeito. Em uma eleição, muitos candidatos tentam burlar as leis. É boca de urna, propaganda irregular e o pior de tudo, compra de votos. Eles oferecem eletrodomésticos, prometem emprego, dão dinheiro e até dentaduras. Quem vende o seu voto, em vez de ganhar um bom dinheiro, vai ganhar um dinheiro sujo. E o que é pior, vai perder a chance de votar por um futuro melhor. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Boa noite, veja em instantes no Jornal da Gazeta. Julgamento do mensalão, ministros do STF condenam 3 réus ligados ao Banco Rural e absolvem ex-dirigente da instituição financeira. Em São Paulo, as calçadas são de responsabilidade dos donos dos imóveis, mas a justiça vem condenando a prefeitura em casos de acidente. Produção de veículos bate recorde no Brasil. Redução do IPI impulsionou o setor. E ainda, agora é oficial, Barack Obama é indicado pelo Partido Democrata e vai concorrer à reeleição nos Estados Unidos. Pesquisa mostra que a capital paulista tem o 9º aluguel mais caro do mundo para escritórios de alto padrão. Nossa equipe foi a alguns endereços e explica os motivos desses preços tão elevados. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. Até já!
Jogos Paralímpicos de Londres, os brasileiros continuam com tudo na piscina. Edênia Garcia ficou com a prata nos 50 metros costas na classe S4 e é a primeira mulher a ganhar uma medalha na natação paralímpica para o Brasil nesta edição dos Jogos. Outro que continua fazendo história é Daniel Dias. Nos 50 metros costas da classe S5, ele quebrou o recorde mundial e ficou com a medalha de ouro, a quarta dele na Inglaterra. Com a conquista, ele se igualou a Clodoaldo Silva e Adria Santos com 13 pódios, mas como tem mais medalhas de ouro, tornou-se o maior atleta paralímpico da história do país. André Brasil, que também faz uma ótima campanha em Londres, ficou com o ouro e quebrou o recorde paralímpico dos 100 metros classe S10. A prata ficou com o também brasileiro Felipe Rodrigues. No Estádio Olímpico, um dia triste para Johansson Nascimento. Classificado para a final dos 100 metros rasos da classe T46 com o melhor tempo, ele sentiu uma lesão no começo da prova, terminou em último e deixou a pista de atletismo chorando. Nos esportes coletivos, o Brasil venceu a Argentina hoje nos pênaltis e fará a decisão contra a seleção da França. Estamos também na final do Goalball, onde os brasileiros enfrentam a Finlândia na decisão. O Brasil é o 7º no quadro de medalhas, com 14 de ouro, 10 de prata e 5 de bronze. Vamos falar de tênis. O brasileiro Bruno Soares, ao lado da russa Ekaterina Makarova, sagrou-se campeão das duplas mistas no Aberto dos Estados Unidos. Vitória de virada sobre a dupla formada pelo polonês Marcin Matkowski e pela tcheca Kviteva Peschke. Na chave de simples, destaque para as eliminações do suíço Roger Federer e do norte-americano Andy Roddick. O norte-americano Andy Roddick, que anunciou a aposentadoria ao final da participação no Aberto dos Estados Unidos, tentou postergar ao máximo a retirada das quadras. Só que o argentino Juan Martín del Potro agora pode dizer que aposentou o ex-número 1 do mundo ao vencer o confronto de virada por 3-1, com parciais de 6-7, 7-6, 6-2 e 6-4. Outro decide vaga na semifinal contra o sérvio Novak Djokovic, que contou com a desistência do suíço Stanislav Wawrinka para avançar na competição. Já pelas quartas de final, o tcheco Thomas Berdych surpreendeu ontem o mundo do tênis ao eliminar ninguém menos que o suíço Roger Federer. Após perder os 2 primeiros sets, o líder do ranking mundial diminuiu a desvantagem e ganhou sobrevida no duelo. Porém, a reação parou por aí. 4-7, Berdych novamente se impôs e fechou a parcial em 6-3 e o jogo em 3-1. Na semifinal, o tcheco vai encarar o britânico Andy Murray, que bateu o croata Marin Cilic de virada por 3-7-1. Sob os olhares de Pippa Middleton, cunhada do príncipe William. Depois de perder a primeira parcial por 6-3, Murray se recuperou e virou a partida para 3-7-1, com parciais de 7-6, 6-2 e um pneu no último set. Entre as mulheres, a americana Serena Williams não teve trabalho para eliminar a sérvia Ana Ivanovic. 2-0, parciais de 6-1 e 6-3. A adversária de Williams será a italiana Sara Errani, que venceu a compatriota Roberta Vinci também por 2-0, com parciais de 6-2 e 6-4. Bom, apenas completando a informação, o Brasil venceu a Argentina no futebol de 5 nos pênaltis e agora fará a final contra a França. Para você que gosta de futebol, tem um lance imperdível agora. Eu tô falando do combo 3 em 1 da Vivo. Olha só, por apenas R$ 129,80 por mês, você tem Vivo Speed 20 mega, que é a internet com o dobro de velocidade da concorrência, mas pelo mesmo preço, você vai baixar tudo o que quiser em altíssima velocidade, rapidinho. Tem também Vivo TV com 28 canais em HD. São 10 canais só de esporte. Você não vai perder nenhum lance. E no Vivo Fixo, você monta o seu plano de acordo com as suas
suas necessidades. Ligue agora e ainda leve Telecine e HBO grátis por 30 dias. Vai ter um cinema na sua casa. Não perca tempo, assine já o combo 3 em 1 por apenas R$ 129,80 por mês. Baratinho. Na Vivo é assim, não tem fidelidade, não tem multa, você fica porque você quer. Ligue 103 15 103 15, é fácil, liga lá, pega o telefone 103 15. Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro foi julgado e perdeu 6 mandos de campo e terá de pagar uma multa de R$ 64 mil pelo mau comportamento da torcida celeste no clássico com o Atlético na última rodada do primeiro turno. Além de torcedores atirarem objetos no gramado e atingirem o juiz, 3 dirigentes da Raposa também invadiram o gramado para reclamar com o árbitro. Foi boa pena, né, Godoy? Os 3 foram suspensos por 30 dias. Com a punição, o Cruzeiro terá que mandar os jogos a pelo menos 100 quilômetros de Belo Horizonte. A diretoria cruzeirense já entrou com recurso para tentar reverter a punição. Justa a punição, Godoy? Corretíssima. Jogo de uma torcida só tinha a torcida do Cruzeiro. E alguns imbecis conseguiram dar esse lucro para o Cruzeiro. Mas como o Cruzeiro não pune o seu torcedor, o segmento organizado de torcida, tá aí. O Cruzeiro começou o Campeonato Brasileiro jogando 4 vezes fora, pagando suspensão do campeonato anterior. Agora mais 6 jogos. Mesmo que consiga reduzir, o prejuízo, o estrago já está feito, hein? O Santos vai ter uma parada duríssima daqui a pouco contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Além de não poder contar com Neymar e Ganso, o Peixe deve enfrentar um adversário pra lá de motivado. Se a equipe carioca vencer, assume a liderança isolada do Brasileirão. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Pelé antes da equipe seguir para o Rio e tem as informações. Com o perdão do trocadilho, Ganso continua no muro. E boa parte da torcida não quer vê-lo nem pintado. Nas últimas horas, imagens do Paulo Henrique, só assim mesmo, grafitado na parede do CT Rei Pelé. O verdadeiro deve estar recolhido à sala de fisioterapia, lá naquele prédiozinho, no fundo do campo, recuperando-se de uma lesão muscular e definindo a vida dele. Acho que tá lá dentro tratando, né? Assim, espero. Acho que ele tá lá assim, tá quietinho. O garoto André fica sem jeito para falar do amigo. O assunto é delicado. Bem à frente da caricatura do Ganso, na rua, encontramos resquícios de mais um protesto que dura poucos segundos. Afinal de contas, dinheiro não se joga fora. Santos, Ganso e empresários que o digam. Desse rolo todo, o que interessa pro André, centroavante do Peixe, é que sem o camisa 10 no time, o 9 também sai perdendo. É chato tá falando esse negócio de Ganso, né? Acho que esse negócio de definição, acho que é coisa da diretoria e dele, né? Mas é lógico que a gente sente a falta de um cara que bota a bola ali pra gente na frente, né? Que deixa a gente na cara do gol. Além do Ganso, André não terá o prazer de tabelar nem com o Arouca e muito menos com o Neymar, convocados pela seleção brasileira. A gente aqui mesmo sabe que nosso time é forte. Lógico que suprir a ausência do Neymar, que é um grande jogador, é muito difícil, né? Então acho que a gente que mesmo está confiante que a gente pode fazer um grande jogo, que nosso time é forte, que a gente vai brigar por uma vaga da Libertadores, né? Então é esquecer esse negócio de ter que provar para os outros. Acho que a gente sabe que nosso time é forte. E estamos confiantes que a gente vai fazer um grande jogo lá e sair com a vitória. Sem Neymar, André fica órfão do parceiro de ataque. E Muricy fica zonzo. Esse vai e vem. Seleção Santos, seleção, não deixa o treinador em paz. A solução imediata talvez seja o garoto Bernardo, que andou 3 meses machucado, entrar na equipe. Ele e o Felipe Anderson, hoje à noite contra o Fluminense no Rio de Janeiro, devem ser os responsáveis pela criação das jogadas no meio-campo, para que o Peixe alcance a reabilitação. Até porque o maestro do Santos continua no muro. E resta saber até quando. A situação, ela está insustentável já faz um tempo, desde o começo do ano passado. Aí foi se arrastando e não tem mais clima pro Ganso continuar.
Não existe clima com a diretoria, não existe clima com a torcida, então talvez o melhor negócio realmente seja negociá-lo, ou com São Paulo, ou com o Grêmio, mas é a melhor alternativa, sem dúvida alguma. Se a situação já estava ruim, depois da rodada de ontem ficou ainda pior. Com a vitória do Figueirense ontem, o Palmeiras perdeu mais uma posição na tabela, caiu para a 19ª colocação. E a pressão deve aumentar ainda mais no jogo de daqui a pouco contra o Sport no Pacaembu. O repórter Felipe Sboril tem as informações do Verdão. Aqui no Palmeiras não se fala em outra coisa a não ser zona de rebaixamento. O clube vive uma situação complicadíssima na tabela e precisa de um respiro. Sei que é difícil, mas temos que deixar a ansiedade de lado e procurar fazer o trabalho do melhor possível dentro de campo. Por isso, a matemática aqui no Verdão tem que estar em dia. O professor Felipão já pegou a calculadora e fez as contas, traçando uma meta. Dos próximos 3 jogos, 6 pontos têm que ser conquistados. O Felipão e o Murtosi já passou números para nós e colocou na lousa já que para a gente possa, cada vez que olhar para a lousa, focar naqueles números e para sair das situações. A primeira chance acontece hoje, diante do Sport no Pacaembu. Do Sport para frente vai ser todo decisivo, mas primeiramente tem que pensar contra o Sport, que vai ser um jogo duro e difícil, mas tenho certeza que o time vai se portar bem. Para esse compromisso, o Felipão não terá Barcos, que está com a seleção argentina. Por isso, Obina deve atuar ao lado de Luan. O Obina também é um centroavante que protege bem a bola também e que sabe virar em cima do zagueiro. Então, pro Palmeiras, acho que não, na minha opinião, não vai mudar muito, não. Rapaziada, é bom pegar a calculadora e somar pontos daqui pra frente, para não ser o 5º clube brasileiro na história a disputar a Libertadores da América na 2ª divisão. Coincidentemente, o Palmeiras é a única equipe entre as rebaixáveis que não trocou de técnico. Portanto, os jogadores dependem de você, o Palmeiras sair ou não, ir para a Série B ou não. Então, não tem nada mais de relacionamento com o técnico, não gosta disso, não gosta daquilo. É o Palmeiras em primeiro lugar. Como diz o Montanha, o sentimento, seja ele financeiro ou não, acima de tudo, o caráter dos jogadores, entrar em campo e superar todas as dificuldades. No mínimo 8 vitórias, senão cai Palmeiras. E aí, quando você pensa em 8 vitórias, você analisa o Palmeiras, tem que mudar muito de comportamento, Godoy. A primeira vitória do Palmeiras nesse Brasileirão foi depois de 6 rodadas. Aí tá, tudo bem, tá disputando a Copa do Brasil, aquela coisa toda, não era o foco. Aí para conseguir a segunda foram necessárias mais 3 rodadas. Depois mais 3 rodadas para conseguir mais uma vitória, a terceira. A quarta, tudo bem, foi a primeira entre um jogo e outro. Palmeiras jamais conseguiu emendar 2 vitórias seguidas. E já são 4 rodadas sem vitória. Quer dizer, então, vencer para o Palmeiras é muito difícil. E tem muito a ver com ansiedade, eu repito aqui. O time tem até criado, tem finalizado, mas tem finalizado mal. De repente está faltando confiança. Mas contra o Sport, com confiança ou sem confiança, a vitória é uma obrigação. Ontem você viu aqui no Gazeta Esportiva a apresentação do lateral Leandro no Palmeiras. E ele fez uma cobrança pra você, Godoy. Pra você. Vamos ver. Agradecer ao Flávio lá, ao Godoy, ao Basílio. Falaram da cadeira, né? Que o Jorginho teve lá, sentado lá e logo saiu. Foi pro Bahia. Então, coincidência. Legal, coincidência, né, acontece. Godoy? Mas eu acho que já tinha alguns boatos voando assim, por alto, né? Um passarinho verde. Mas eu acho que foi legal, foi bacana. E feliz. Depois o Godoy vai ter que pagar em um almoço aí, né? Que ele tá devendo. Ele que arruma um emprego e eu que fico devendo? Aí, Godoy. Já eu é que tenho que arrumar emprego, Leandrão. Você tá naquela cadeira. Domingo eu vou mudar de cadeira, Leandrão. Felicidade, você merece, rapaz. É isso aí, parabéns, Leandro. Vamos voltar agora ao estádio do Morumbi, que teve presença da torcida no treino de hoje da Seleção Brasileira. Silvestre, como foi o comportamento do público presente?
De acordo com o meu olhômetro, com o meu achômetro, cerca de 7 mil pessoas compareceram hoje aqui no reconhecimento do gramado no estádio do Morumbi para, de graça, assistir a essa movimentação. Claro que houve uma troca de alimentos não perecíveis, 1 quilo por pessoa para poder entrar no estádio. E foi um público bem diferente daquele que a gente costuma ver nos estádios no cotidiano do futebol brasileiro. Muitas crianças, muitos adolescentes, algumas excursões, teve de tudo, gente xingando, gente aplaudindo, torcedores gritando, cantando Brasil, 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 Neymar, 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 depois xingaram o Neymar, alguns chamaram o técnico Mano Menezes de burro, mas o treinador da seleção brasileira na coletiva disse que houve sim carinho e que é óbvio, vai depender do comportamento do time, a reação da torcida. Para o jogo de amanhã, de uma carga máxima de 64 mil bilhetes, apenas metade foi vendida, 32 mil aproximadamente. Essa é a última contagem de ontem à noite. Como hoje teve venda, esse número deve subir um pouquinho e eu acredito em 40 e poucas mil pessoas amanhã no Morumbi para a seleção brasileira e África do Sul. O Garrafa estará na Zona Mista acompanhando ao vivo no Gazeta Esportiva as entrevistas pós-partida e eu circularei pelo estádio com minha câmerazinha para mostrar no Mesa Redonda, domingo, a reação do torcedor brasileiro do Povão com a seleção brasileira nessa partida de amanhã. Um abraço e boa noite. Muito obrigada, Silvestre. Boa noite para você também. Quer falar, Celso? Não, 40 mil pessoas, 45 mil pessoas no jogo da seleção brasileira, num feriado, eu não acho um público ruim, não. Obviamente se esperava mais, mas esse público, 40 mil pessoas, 44, é maior do que a média do Campeonato Brasileiro, que vale, cada jogo vale em 3 pontos. Então, para mim, acho que é um público razoável, interessante. E o adversário não tem atrativo nenhum, né? Não tem atrativo nenhum. Senão o Silvestre ia sair lá de Potirendaba, ele e o Silvio Pistoleiro, e viriam para São Paulo para assistir o jogo. Brasil, mas vão ficar lá em Potirendaba. Brasil, Espanha. África do Sul, não. Sabe que número tá na tabela? Ainda se o Joel Santana, Michele, fosse o treinador, era um espetáculo à parte, mas não. Tabela da FIFA, África do Sul está em 74º lugar. Belo adversário, só falta perder, né? Sem motivos para muita festa depois do empate com o Internacional em 1-1, os jogadores do São Paulo começam a se preparar para o clássico contra o Santos no final de semana. Osmar Garrafa esteve no CT da Barra Funda e tem as informações do tricolor. Desastroso. Assim está sendo encarado pelo elenco tricolor o empate de ontem frente ao Internacional no estádio do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, dos últimos 6 pontos disputados, a equipe do técnico Ney Franco somou apenas 1. E nesse momento está na 5ª colocação com 35 pontos e ainda a 4 da zona de classificação para a Copa Libertadores da América. Olha, eu acho que a gente vinha numa sequência boa e fomos pro jogo com o Bahia e não conseguimos vencer o jogo. Ontem, na verdade, foi um empate, né? E tivemos boas oportunidades e não conseguimos fazer os gols. Eu acho que nas 2 partidas a tabela ainda foi favorável a nós. Só que eu acho que temos que fazer a nossa parte e começar a vencer os jogos. Na reapresentação desta tarde, o técnico Ney Franco iniciou preparativos para o clássico do próximo domingo contra o Santos na Vila Belmiro. Para esta partida, Lucas, que continua na seleção brasileira, é desfalque certo. Além disso, Maicon, que ontem recebeu o 3º cartão amarelo, vai ter que cumprir suspensão automática contra o Peixe. A definição da equipe só deve acontecer no treinamento de amanhã, aqui mesmo no CCT da Barra Funda. A tendência é de que Cícero entre na equipe, sendo a única novidade do tricolor para esse compromisso. Quanto à novela Ganso, ela deve ter mais um capítulo na próxima semana, quando a diretoria tricolor deve oficializar uma nova proposta de compra à diretoria santista. Do CCT do São Paulo, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Corinthians, depois da derrota de ontem em Florianópolis, os jogadores retornaram a São Paulo esta tarde. Luiz Henrique Gurian acompanhou o desembarque do timão e aproveitou para falar da mais nova contratação para o Mundial. É com você, Gurian. Ok, Michele, vamos falar do Corinthians que ontem perdeu para o Figueirense, mas tem gente nova. Pelo menos a notícia é Anderson Polga, 32 anos de idade, é o novo reforço para a zaga do Corinthians. Edu Gaspar, tudo certo com esse jogador? Tudo certo, fez exame médico ontem, né? Tudo tranquilo, já se encontra aqui na cidade de São Paulo. Vamos torcer para que dê tudo certo para ele também. Dá para dizer, é a peça que chega para o lugar do Leandro Castão, não é dessa maneira que o Corinthians fez essa contratação? Não, nós estamos muito felizes, né, com os atletas que estão jogando nesse momento, como é o Chicão, o Paulo André, o Wallace, né? Nós temos o Antônio Carlos e o Felipe também, nós estamos
tranquilo quanto a isso. Trouxemos um atleta porque saiu 2, né? Marquinhos e Leandro Castan. Sentimos na necessidade de trazer mais um aí para completar o elenco. E surgiu essa oportunidade no mercado, né? De que nos apresentou um jogador com todo o currículo, toda a sua história. Campeão do mundo em 2010 com a seleção brasileira, já viveu a Libertadores da América, disputou competições importantes com o Grêmio. Sem dúvida, por isso mesmo que surgiu uma grande oportunidade, hoje ele está aí com a gente. Chicão, mais um companheiro de zaga agora, o Anderson Polga. Um grande jogador, uma história bonita no futebol, chega para nos ajudar, a gente espera que ele possa estar bem fisicamente, né? Porque não sei se estava jogando ou não, mas eu acredito que vai ajudar bastante. O que soma mais? A experiência, a idade, as competições que ele já disputou? A experiência, a qualidade, o Tite já conhece também, então eu acredito que ele vai ajudar muito o grupo. Guilherme, como é que foi começar e quase terminar uma partida com o Corinthians, já que você sentiu câmbios, há muito tempo não jogava uma partida o tempo todo, cansou um pouquinho? Foi ótimo, né? Participar quase 90 minutos. No finalzinho deu uma abafada, que pelas minhas contas acho que eu fiquei fora de uns 8, 9 jogos. Então já imaginava que no finalzinho ia estar bem cansado. Mas foi ótima a estreia. Pena que não ganhou. Felizmente estamos com a vitória, né? Agora é levantar a cabeça e trabalhar para sábado. Trabalhar para sábado, que vem um Grêmio empolgado demais nesse campeonato. Já tem gaúcho mandando fazer a faixa de campeão do Brasil, tia? Não. Claro que é um grande clube, vai ser um grande jogo, tenho certeza disso. Confirmando, o Corinthians então enfrenta neste sábado, 9 da noite, estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, a equipe do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que ontem bateu o Atlético Goianiense e vem com muito apetite para esse jogo, dirigido sempre por Vanderlei Luxemburgo, onde o cuidado precisa ser redobrado. Imagem José da Silva, Paulo Oliveira, Luiz Henrique Gurian, Corinthians, para a TV Gazeta. O Corinthians, apesar de estar em 12º lugar no campeonato, tem a melhor média de público do Campeonato Brasileiro. Significa que a torcida está com o time, mesmo o time não estando brigando pelo título brasileiro, mas ganhou a Libertadores da América. Então existe uma energia muito boa envolvendo torcedores e o time corintiano. E não pode perder esse elo, não pode perder essa liga. Então tem que entrar forte contra o Grêmio para ganhar mais uma partida, para manter a motivação e assim chegar no final do ano, Godoy, em nível competitivo para disputar o Mundial de Clubes. Mas com esse mistão aí, ó, pior do que o time dos irmãos Domingues lá de Rio Preto, que era comandado por Zé Carlos Domingues, com esse mistão aí, é chocolate a favor do Grêmio. É chocolate a favor do Grêmio. Você acredita? Chocolate a favor do Grêmio. Com esse time mistão aí que jogou contra... Chicão não vai jogar. Chicão já não joga, que jogou contra o Figueirense, o Grêmio tritura, coloca no espeto e faz um churrasquinho. Resultado final da nossa enquete, Godoy. Qual será o placar de Palmeiras Sport? Vence o Verdão, amém, 45% dos votos. Mas a vitória do Sport está também apertado, 43%. Mas vai dar Verdão se tudo, né, der certo. Gazeta Esportiva termina aqui, meio-dia amanhã tem Super Esporte ao vivo e nós voltamos ao vivo 6 da tarde. Boa noite, tchau. Tem mais esporte para você também daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Para vencer, Palmeiras, superação. Tchau. Hoje, 11h40 da noite, visite uma exposição de carros de tirar o fôlego. No Hoje Tem. Assista agora, Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva. Oferecimento